Para nos ajudar a compreender o livro Alice no País das Maravilhas e falar um pouco sobre o autor, o Lewis Carroll, convidamos a pesquisadora Sandra Vasconcelos, que é professora titular de literatura inglesa lá no Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e também diretora da Biblioteca Brasiliana Gita e José Minglin. Obrigado por vir mais uma vez aqui. Você já veio falar do Robinson Crusoe, ou Crusoe, como diz corretamente. Queria agora conversar com você sobre Alice no País das Maravilhas e o Lewis Carroll. Como a gente faz aqui sempre, é legal falar um pouco sobre o autor, principalmente porque ele é uma figura assim, característica, né? Então conta pra gente, quem era esse Lewis Carroll, que era um pseudônimo, né? É um prazer estar aqui de novo. É muito gostoso participar desse programa e eu agradeço a vocês pelo convite para estar aqui pela segunda vez. Bom, de fato, Lewis Carroll é o pseudônimo do reverendo Charles Lutwidge Dodgson e é um pseudônimo que ele usa para a publicação desse conjunto de livros, digamos, de literatura infantil, né, que dizem respeito ao universo da criança. Tá, mas você diria que a literatura infantil, porque a gente tem essa... Na verdade, existem duas possibilidades de leitura desses livros. Ou a gente vai falar do Alice hoje, do Alice no País das Maravilhas, que é o livro que está comemorando 150 anos da sua publicação. Isso. Ele sai em julho, né? 1865, então é o sesquicentenário da publicação do Alice. E ele na verdade, pode ser lido em duas chaves. Ele pode ser lido como um livro para crianças, né? Então ele pode ser lido pela história, enquanto história, né? E aí no mundo da fantasia, naquilo que a gente normalmente associa ao que se chama de children's literature, ou da literatura para crianças, mas ele também é um livro que pode ser lido numa outra chave, um livro, digamos, dentro do qual a questão do sentido é fundamental, é predominante, é uma questão que está o tempo todo colocada, desde o início das aventuras até o final, e então existe todo um trabalho, vamos dizer assim, de especialistas ou de leitores especializados no sentido de tentar, vamos dizer assim, decodificar essas outras camadas de sentido que o Alice... É interessante. Você diria que é literatura nonsense? Como é que você, nesse caso, você enquadra como? Não, na verdade, assim, ele é um livro que coloca em colisão, em atrito ou em confronto, né, o mundo da lógica e o mundo do nonsense. Isso tem a ver, inclusive, com a própria figura do Dodgson, né? O Dodgson, nele estão contidas duas figuras. Ele é um matemático, ele é o professor de lógica do Christ Church College, que é um dos grandes colleges da Universidade de Oxford, que é uma das grandes universidades inglesas desde a sua fundação, né? Então, ele trabalha numa universidade de grande prestígio como professor de lógica e matemática, e, nesse sentido, ele tem essa circunspeção, vamos dizer assim, essa seriedade, né, do professor de matemática e do homem que, de uma certa forma, tinha alguma ligação com o mundo da igreja anglicana. Ele é reverendo, ele é um diácono, na verdade, né? Ele não chega a entrar mesmo na estrutura da igreja anglicana para ser um pároco, mas ele usa o título de reverendo e ele normalmente se refere a ele como diácono. Então, existe esse Dodgson sério, né, circunspecto, professor de lógica, de matemática, que trabalha numa das grandes universidades inglesas ao longo de toda a sua vida. Ele entra lá com 19 anos como estudante de matemática. Isso na primeira metade do século XIX. Isso, ele entra lá em 1851, né? Com 19 anos. Ele nasce em 1832, com 19 anos ele vai para Christchurch, que é também o college onde o pai dele havia estudado, e ele, ao longo dos 4 anos de graduação, ganha inclusive uma bolsa da própria universidade, e há vamos dizer assim, uma espécie de consenso de que ali havia um gênio da matemática, né? Mas ele ficou famoso... Só para terminar, em 1855, quando ele termina a graduação, ele é imediatamente convidado para dar aula. Com 23 anos de idade, ele é convidado para dar aula de matemática e lógica. Então era um gênio mesmo. E aí ele fica lá o resto da vida, quer dizer, ele passa a vida dele, toda a vida adulta dele, vamos dizer assim,
lecionando e ele vive, né, ali naquele mundo que é o mundo acadêmico, o mundo universitário inglês. Mas ele ficou famoso por escrever Ele ficou famoso por escrever os livros criança. para crianças. Ele também escreveu poemas, ele escreveu tratados. Não, ao longo das... Não, poemas ele escreve desde o início. Ele escreve já como... Enquanto menino, criança, eles não moravam em Oxford, eles moravam em outro condado inglês. E ele, desde a idade de 10, 11 anos, ele era o entertainer da família. Ele era aquele que produzia, vamos dizer assim, um material absolutamente heteróclito, jogos de palavras, enigmas, poemas já com nonsense, pequenas peças. E ele produz o que os críticos chamam de miscelâneas, né? E ele era quem produzia esse material de entretenimento para a família. Então ele já vem, vamos assim, explorando um pouco as possibilidades do mundo, do nonsense, da literatura, etc. Mas ele, de fato, publica o Alice, em 1865, e é o primeiro grande livro dele. Depois ele vai publicar tratados matemáticos, como eu disse, outros poemas. Em 1871, o Alice através do Espelho. Mais tarde, na década de 80, 2 outros livros também, de uma certa maneira, ligados ao mundo da infância, mas é Alice que... São 2 livros da Alice, no País das Maravilhas e do Espelho, não tem outro? Não, do Alice são esses 2. Tá, então, como é que surgiu esse livro na vida de um matemático? Tem uma história interessante. Tem uma história interessante, porque, na verdade, assim, ele se torna professor em 1855. Em 1856, vem para assumir o posto de reitor, digamos, o Dean, né, o responsável pelos estudos do Christ Church College. Enfim, aí ele é um homem da igreja mesmo, o Henry Liddell, que vem com a família. Eles moram no college. Ele vem com a família, em 56 ele chega. E o Dodgson, ao longo do tempo, vai, vamos assim, entrando em contato com essa família. Bom, em primeiro lugar, o Liddell é o superior hierárquico dele, não é? Na estrutura do college, na estrutura acadêmica, é o seu superior acadêmico. E o Liddell vem para morar ali no college com a sua família. Nessa família eles têm vários filhos, sobretudo, aí é o que importa, 3 meninas. A Lorena, que é a mais velha, a Alice e a Edith, né? E ele, então, na verdade, se torna amigo dessas meninas. E em 1862, porque isso é um registro, no dia 4 de julho de 1862, eles saem para passear de barco no rio Tâmisa, perto de Oxford. Ao longo do passeio de barco, ele conta para elas a história da Alice, ele cria essa história. Então, e aí o Lewis Carroll já começa a se configurar, né? Essa personalidade literária dele já começa a aparecer, porque, na verdade, ele é um homem que andava. Então, aí quando eu falei das 2 figuras, é interessante observar e talvez ressaltar isso, porque aquele homem circunspecto do mundo da matemática e da lógica se transforma no Lewis Carroll, que é o homem que andava com a cabeça cheia de histórias e com montes de enigmas no bolso, e que entretinha as meninas, fazendo um pouco o papel do que ele já tinha feito dentro do universo da própria família, né, ali naquele universo acadêmico, circunspecto, sério, cheio de regras, hierarquias, normas, etc. Então, essa convivência, vamos dizer, ou essa relação um pouco conflituosa entre esse mundo das hierarquias, das normas e das regras, se contrapõe de maneira bastante visível com esse mundo da fantasia e de um universo em que a lógica já não é a mesma, né, que está em funcionamento ali, que está em operação. Então, nessa viagem, nesse passeio de barco, ele conta aquilo que seria, vamos dizer assim, a semente original do Alice. E aí, como é que ele vira livro? Na verdade... Ele gostou da história que ele criou? Na verdade, ele é solicitado a escrever a história. Ah, tá. Existe um pedido da própria Alice que ele põe a história no papel. E isso é um manuscrito, quer dizer, ele ainda existe, o manuscrito depois foi publicado, ele é, como eu disse, a origem daquilo que ele iria retrabalhar depois e que iria se transformar na Alice no País das Maravilhas. Na verdade, o título era outro, Alice no mundo subterrâneo, né? Alice in the Underground. E aí, isso é que vai, então, ele vai trabalhar entre 62
e 65, a gente tem um período em que ele vai trabalhar com esse manuscrito e isso vai se transformar no Alice. Em 63, ele, na verdade, 63, 64, ele dá o manuscrito, ele dá o livro para Alice ler. A Alice Liddell, que é, na verdade, a inspiradora, né? O modelo a partir do qual ele construiu essa Alice. Só que nessa altura, ele já tinha entrado, quer dizer, a relação dele com a família Liddell já estava bastante difícil. A mãe da Alice, na verdade, há uma ruptura ali, né, nesse momento, porque ele tinha convivido com essas crianças de 56 até aquele momento, mais ou menos, 62, 63. Em 62 ele ainda leva as meninas para passear, lá por 63 ele já há ali algum tipo de, digamos, desconforto, mal-estar entre ele e a família, que, na verdade, acaba redundando numa espécie de, acaba resultando numa espécie de rompimento. Então, quando a Alice recebe o livro para ler, eles já não estão próximos, eles já não fazem parte, vamos dizer assim, do universo de convivência, vamos dizer assim, né? Aí as explicações para esse rompimento são de várias ordens. Existem várias tentativas de explicar por que houve esse rompimento. Mas, de fato, a essa altura também a Alice já tinha se transformado numa adolescente. E o Dodgson, ou Lewis Carroll, vamos assim dizer, ele acaba se desinteressando pelas meninas à medida que elas vão se aproximando da puberdade. Tem essa questão na vida dele, que hoje a gente diria que é uma coisa de pedofilia e tal, mas que naquela época... Uma sugestão de pedofilia, porque na verdade não existe nenhuma prova, né? Mas, na verdade, esse é um ponto inescapável, é uma questão inescapável, um assunto que acaba sempre surgindo ou tendo que ser, digamos, tratado quando a gente fala do Carroll, porque ele tem, de fato, existem provas, existem cartas, quer dizer, não é que isso é uma elucubração dos biógrafos ou dos críticos, existe documentação a respeito do interesse dele por crianças, mas sobretudo por meninas, que ele chamava das minhas amiguinhas, né? My child friends. E ele escrevia cartas, ele se correspondia com essas meninas, e a partir de 1856 ele também começa a se interessar muito por fotografia. A fotografia ainda é digamos assim, alguma coisa muito nova, ali, muito nova, né? Se você pensar que a fotografia começa a se desenvolver tecnicamente a partir dos anos de 1840, nós estamos ali... No final de 30 ela foi descoberta, enfim, foi... E aí ele começa a se interessar pela fotografia e transforma a fotografia numa atividade, num hobby. E ele deixou muitas fotografias dessas amiguinhas, inclusive algumas fotos em que elas estão nuas. Então, isso, do ponto de vista de hoje, a gente tenderia a interpretar isso como um interesse sexual, pedófilo, de um pedófilo por meninas, um certo desvio, digamos assim. Agora, é preciso também, eu acho, considerar duas coisas que são da ordem do contexto histórico, que obrigam a gente a tratar essa questão com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de delicadeza, né? Sem, digamos, tentar explicar isso e taxar, rotular. Em primeiro lugar, a ideia de que a própria noção de infância, ela não é uma noção que naquele momento já estava configurada, né? O que significa ser criança, o que significa a infância enquanto uma fase da vida, né, das pessoas. Então, isso é alguma coisa que vai se construindo ao longo do tempo. No mundo vitoriano, durante bastante tempo, se acreditava que uma criança era apenas um adulto em miniatura, era um adulto em tamanho pequeno, e que não tinha um mundo específico, um mundo próprio, né? Então, acho que isso é importante a gente pontuar, porque para ele, talvez, ou para vários escritores dessa época, tratar uma criança nessa chave em que ele tratava, não se configurava exatamente como alguma coisa da ordem da perversão, etc. Isso por um lado. E segundo, existe também um outro dado histórico que é importante de ser, enfim, dito, porque a idade de consentimento na era vitoriana, nessa época, era 12 anos.
a época de consentimento 12, depois sobe lentamente para 13, em 1885 a idade de consentimento 16 anos, até chegar aos 18, que é a idade que hoje se... Ou seja, as meninas casavam aos 12. Elas casavam muito cedo, não necessariamente aos 12, mas isso não era visto como alguma coisa que fugia, vamos dizer assim, das normas ou das convenções, não é? Professora, vamos para o livro, que senão a gente vai ficar com pouco tempo para o livro. Exatamente. Então vamos lá, Alice no País das Maravilhas. Você disse que tem duas chaves, uma chave infantil e uma forma eu acho que talvez adulta. quem mais tenha, quem disse isso de uma maneira bastante precisa e acho que nos ajuda a pensar, foi a Virginia Woolf. Virginia Woolf escreve um ensaio sobre o Alice em 1939 e ali ela diz o seguinte, ela diz que o Alice não é um livro para crianças, na visão dela. É um livro que nos torna crianças e que nos ajuda aos adultos, né, a voltar ao mundo da criança. Mas por que eu insisti um pouco nas duas figuras? Aqui estão o Dodgson e o Carroll. Né? Esse é um livro em que essas duas vertentes, vamos dizer assim, essas duas figuras entram em conflito ou entram em diálogo, como a gente quiser. É o livro em que a lógica está presente, assim como a lógica do nonsense, a lógica da fantasia. E ele é um livro que pode ser lido, como eu disse, como pura fantasia, como pura literatura para crianças. Nesse sentido, ele é fundamental porque ele, de uma certa maneira, inaugura essa literatura específica para crianças, porque não existia sequer o conceito, né, de uma literatura voltada especificamente para crianças. Ele é fundamental nesse sentido, na própria definição do que significa escrever para crianças. Por outro lado, né, e aí o nonsense, o absurdo, as aventuras, a fantasia, está tudo dentro disso, daquilo que a gente associa ao universo infantil. Por outro lado, aqui está o lógico, e aqui está o professor de lógica, o homem assim, das normas, das convenções e das regras. O mundo vitoriano está aqui. Então, do ponto de vista de uma chave, de um interesse de um adulto por esse livro, quer dizer, o que se pode ler aqui é a presença desse mundo vitoriano, que está, né, que aparece, que se torna visível nesse mundo subterrâneo, nesse Wonderland que ela percorre com as suas aventuras. Tá. Bom, então vamos lá. Ela cai num buraco. Motivada pelo quê? Pela curiosidade. Tá certo. Então, a curiosidade, ela é absolutamente crucial no livro, porque é o que move a Alice. E é o que move qualquer criança. Sim, a curiosidade. Aí ela cai num mundo subterrâneo, como eles dizem, underground, né? E ela vai em busca de alguma coisa. O que ela quer é chegar no jardim. Ela quer chegar no jardim. Ela quer chegar no jardim, né? E ela começa a encontrar obstáculos. Porque é o que ela vê através do buraco da fechadura, não é isso? Ela enxerga aquele mundo que está para além daquela portinha, para além daquele buraco da fechadura, e o que ela quer, então, é chegar naquele jardim. Ela tem esse alvo, vamos dizer assim, essa busca que a move, então, movida pela curiosidade e por esse desejo, é que ela, então, entra nesse universo paralelo, mas ao mesmo tempo absolutamente conectado, vinculado com o mundo de cima, com o mundo da superfície. Então, a convivência desses dois mundos é crucial no livro. Tá, aí ela cresce, ela arruma um jeito de ficar pequenininha, depois fica muito grande, aí ela consegue controlar isso. E ao mesmo tempo tem a questão da pressa, um coelho apressado. Então, mas aí são dois temas, né? Exatamente. O tema do tempo. Que está logo de cara, assim, que ela vê. Então, na verdade, ela vai procurar porque ela vê o coelhinho. Então, o que esse livro coloca em questão são todos aqueles conceitos e aqueles princípios que regem a vida como nós conhecemos. Né? Então, o tempo e o espaço, tal como nós os conhecemos, não tem qualquer validade aqui. Eles não funcionam aqui do modo como a gente está acostumado. Né? Eles funcionam noutra... Então, o chá que ela... Né, que ela, na verdade, que ela não é convidada, mas ela senta. Então, a questão do tempo, o coelho branco carrega um relógio. É isso. E depois isso vai aparecer de novo no episódio do chá, em que a questão do tempo é crucial. Então, a gente vai perceber que essas coordenadas que nos organizam, que organizam a vida
a ordem do mundo, elas estão postas em questão nesse livro. O né? fato de estar sempre no horário, o fato de ter o chá aquele determinado horário, enfim. Não, E ele faz um nonsense ali. A concepção sobre de tempo ali é completamente diversa daquela que a gente está acostumado, né? E essa história dela crescer e... Então, e o outro tema é a questão do crescimento, que é a questão que, digamos assim, com que todos nós temos que nos haver quando nós somos crianças. Então, existe uma instabilidade, é a questão do que significa a experiência do crescimento, do que significa você ser criança e aumentar e diminuir de tamanho, quer dizer, que aqui, na verdade, isso é uma coisa que é um processo que vai acontecendo repetidas vezes, mas digamos assim, esse mundo é o mundo no qual nós nos defrontamos com os desafios, com o espanto, com a maravilha do processo de crescimento. Sim. Então, ela tem que, de uma certa forma, lidar com isso nesse mundo no qual ela submerge. São coisas bárbaras que ele fala. Tem a questão da identidade, ela não sabe mais quem ela é. É uma questão, que é outra questão fundamental no livro, né? Quando ela diz, who in the world am I? E aí ela diz, quem sou eu nesse mundo? E esse é o grande enigma do livro. Porque aí está a questão, que é outro tema fundamental, que é a questão da identidade, é uma questão, e ela já não sabe quem ela é. Então, quando ela começa a usar como recurso tudo aquilo que ela tinha aprendido na escola. Porque vamos lembrar que essa é uma menina que tem cerca de 7 anos e meio, essa é a idade dela aqui, né? Ela é representada, inclusive, com essa idade, mais ou menos com essa idade, pelo Tenniel. Ela é uma menina de classe média da era vitoriana. Então, esta é a Alice. E, nesse sentido, esta é a Alice Liddell. Alice Liddell é o modelo, de fato, também nesse particular, para essa Alice. Todo o mundo, todo o universo, todo o meio ambiente da Alice Liddell, dessa Alice verdadeira, é reproduzido aqui. Então, aí tem outras questões, quer dizer, não vai dar tempo de falar todas elas, enfim, mas é só para você dar uma luz para a gente. Por exemplo, ela declama poemas e não consegue declamá-los como ela havia decorado. Poemas que estão completamente decorados então, nessa fase. A tabuada, ela vai responder a tabuada, então, ela faz tudo isso errado. Tem a mesma questão que eu estava me referindo quando falei do tempo e do espaço. Aqui, nesse mundo, a geografia, a aritmética, a etiqueta social, nada daquilo que ela traz do mundo da escola, do mundo da sala de aula, que ela estava aprendendo, funciona. Então, quando ela abre a boca para dizer, a intenção dela é fazer, digamos, usar as lições que ela aprendeu no mundo de cima, no mundo da superfície, para tentar decodificar esse mundo que ela não compreende. Esse mundo que produz esse espanto, que produz esse maravilhamento, tá certo? Agora, então ela usa esse recurso não funciona. Então, quando ela abre a boca, ela nunca sabe o que vai sair. Porque, então, ali nesse mundo, a tabuada não funciona como funciona lá em cima, né? Então, a soma de 2 mais 2 dá 25, não dá 4. Londres é a capital de Paris, ou Paris é a capital de Londres, não funciona a geografia, não funciona a aritmética, não funciona nada, né? Então, tudo aquilo que, vamos dizer assim, seria do mundo da ordem, né? Que caracterizaria o mundo vitoriano e esse universo que está acima dela, isso tudo entra na chave do nonsense. A justiça, rei, rainha, soldados. Todas essas questões estão postas ali. Então, ali você tem o tema da monarquia, você tem a justiça, quer dizer, o julgamento é a coisa mais absurda que se pode imaginar. Quando você vê que uma coisa não funciona, né? Ou funciona em outras chaves que não aquelas às quais nós estamos habituados. Bárbara. Professor, nosso tempo está se esvaindo. Não, poderia falar sobre esse livro, um curso inteiro não daria conta de tudo. Conta. Mas eu queria mostrar aqui, por exemplo, a senhora trouxe vários exemplares. Você é apaixonada por eles. Eu tenho um interesse, uma curiosidade, e esses livros sempre me intrigaram. Então, você tem uma edição aqui, que é Bárbara, que ela tem as famosas ilustrações do Tenniel. Tenniel, né? Tenniel. E elas fazem parte hoje desse livro. Não dá para dissociar o livro delas. Não dá. Na verdade, eu diria que eles formam um corpo único.
o Dodgson fez a mais absoluta questão de que o Tenniel fizesse essas ilustrações. Ele ficou, digamos assim, perturbando, incomodando o Tenniel durante muito tempo, porque o Tenniel era o ilustrador do Punch. Isso não é pouca coisa. O Punch é a revista satírica do século XIX, uma revista que tem, assim, uma visão crítica do mundo. E ele queria essas ilustrações. E ele fez direitinho. E até hoje são as ilustrações mais bem... eu acho, mais bem resolvidas. Mais bem resolvidas. Mais bem resolvidas. Aqui tem os esboços, depois elas estão aqui ao longo do livro. Eu gosto muito dessa edição porque elas aparecem em tamanho grande, a gente consegue observar. A rainha, é muito interessante, né? Eles são um corpo único, eles são indissociáveis, quer dizer, qualquer edição. Claro que existem outras edições, essa última que a Cossack Naif publicou tem outras ilustrações tão interessantes quanto, mas eu acho que essas ilustrações originais, elas ainda nos dizem muito a respeito do que é o Alice e do que assim, mobilizou o Dodgson naquele momento e por que ele insistiu tanto, né, para que esse ilustrador fizesse a ilustração do livro. Bom, isso virou, ela foi adaptada, readaptada, tem cinema, aqui na mão uma coisa para uma história de Lewis Carroll, mas não é a história de Lewis Carroll, não é a literatura, ela é recontada, né? E aí, na verdade, o que se aproveita é mais vamos dizer, o mundo das aventuras mesmo, essa coisa da fantasia, que eu acho que talvez, dependendo da idade da criança, seja o modo mais adequado de entrar nesse mundo. Aí, à medida que a gente entra nesse mundo, a gente vai querendo entender melhor, né, justamente esse mundo do absurdo, do nonsense, que eu acho atual até hoje, né, professor? Muito atual, porque ele diz muito a respeito do mundo vitoriano. Então, é por isso que eu acho que a percepção da Virginia Woolf é absolutamente... A Virginia Woolf falou isso... Em 39, quer dizer, anos e anos depois. Quase 100 anos depois, tá certo? Mas, assim, com uma precisão muito, né, ela foi aguda ao perceber que esse é um livro no qual, ou pelo qual, os adultos podem voltar a ser crianças. E é verdade. E a gente pode ler, como eu disse, essa convivência do mundo da ordem e do caos, né? E agora, eu não sei se eu tenho tempo para falar mais uma coisinha que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: quando o livro termina, depois da cena do julgamento, os 2 últimos capítulos, ou propriamente na cena do julgamento, você tem o ato de rebeldia da Alice. Porque a Alice vem se comportando como uma boa menina, uma menina educada, uma menina que atende a todas as normas, vamos dizer assim, da etiqueta. Ela nunca grita com ninguém, ela nunca retruca, ela é agredida, ela é contestada o tempo todo por todos aqueles animais que se comunicam com ela, que falam com ela ao longo de todo o livro. No final, quando chega na hora do jogo de cartas, né, quer dizer, você tem o baralho também coloca em pauta a questão do mundo animado e do mundo inanimado, ela, na verdade, acaba cometendo o ato que fecha o livro, que é o ato de rebeldia, quando ela grita com a rainha e diz nonsense para a rainha, e depois, quando a rainha lhe dá uma ordem, ela diz I won't. E aí eu gosto desse I won't em inglês, porque o I won't significa, não é que é só eu não vou fazer, eu me recuso. Tá certo. Muito bem, tá aí uma leitura para adultos e crianças, pais e filhos. Obrigado, professora, mais Muito uma vez. Muito obrigada, foi uma delícia falar sobre o livro. Muito obrigada.